Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre o dilúvio e os dinossauros. Muita gente acha que o dilúvio aconteceu, a água descendo do céu, inundou toda a terra. Não foi assim, irmãos. No Salmo 104 diz que conforme as águas subiam, a terra descia, né? E aí toda essa terra ficou debaixo d'água. E depois Deus deu ordem e as águas voltaram para o lugar de origem. Então nós vamos ler isso no Salmo 104. Vamos falar sobre os dinossauros, eles estavam na Arca de Noé, sim ou não? E também foi encontrado recentemente no fundo do mar do Japão pirâmides. Mas o que pirâmide está fazendo no fundo do mar do Japão? Aí vocês vão entender como que construíram aquelas pirâmides lá no meio do deserto, lá no Egito. Os cientistas não conseguiram entender, né? Como que montaram aquelas pirâmides lá no meio do deserto, aqueles blocos de rocha imensos que o guindaste que nós temos hoje não consegue carregar. E aí pegaram a amostra daquelas rochas e procuraram de onde elas poderiam ter sido extraídas. O lugar compatível mais próximo fica a quase 2.000 quilômetros de distância. Ou seja, com essas pirâmides encontradas no fundo do mar do Japão, aí a gente consegue entender que não foram os egípcios que construíram aquelas pirâmides lá. Quando eles chegaram lá, as pirâmides já estavam lá. Assim como essas pirâmides que foram encontradas no fundo do mar do Japão. Quem construíram essas pirâmides foram o povo pré-diluviano, que viveu antes do dilúvio descrito na Bíblia. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. E também vamos falar sobre os dinossauros. Eles foram extintos há milhões de anos? Mas como pode, se Deus estava mostrando um dinossauro para Jó? E eu vou ler o texto e vocês vão entender isso. Então, olha como foi que aconteceu o dilúvio. Salmos 104, versículos 6 ao 9 diz assim: Tu a cobristes com o abismo, com as águas do abismo. Como que um vestido, as águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram aos montes, desceram aos vales. A água sobe aos montes, desce aos vales, até o lugar que para elas fundaste, voltou para o seu lugar de origem, né? Termo lhe puseste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Quando você pega o mapa mundi, você vê que os continentes eles se encaixam. É a famosa Pangeia, né? Que você aprende nas escolas aí. Só que eles dizem que com o movimento das placas tectônicas, com milhões e milhões de anos, foi se separando, se dividindo nos continentes. É mentira, irmãos. Quando Deus está criando esse mundo, ele disse: haja a porção seca no meio das águas. Como Moisés poderia saber que era uma porção única de terra no meio das águas? Então, quando aconteceu o dilúvio, você imagina a Pangeia, a porção única de terra no meio das águas. De repente começa uma rachadura atravessando de um continente ao outro, subindo aquela água numa pressão supersônica, trazendo muita areia e terra em forma de lama. Aí acontecem os fósseis. Porque um fóssil só acontece com o soterramento instantâneo, senão não vira fóssil. E aí, como nós acabamos de ler aqui no Salmo 104, versículos 6 ao 9, com essas rachaduras, as águas foram subindo, a terra descendo, até cobrir os mais altos montes. Foi assim que aconteceu o dilúvio. E por isso que o local da onde foi extraído essas rochas, daquelas pirâmides lá do Egito, está tão distante das pirâmides, porque houve essa divisão nos continentes. Entendeu como aconteceu o dilúvio agora? Então não foi água só caindo do céu, irmãos. E os dinossauros? Vamos ler aqui, dinossauros, Jó, capítulo 40, Jó 40, versículo 15 ao 24 diz assim: Deus está mostrando um animal para Jó. Jó 40, versículo 15 ao 24. Veja o Beamonte. Esse Beamonte aqui, se você pegar no Google e digitar Brachiosauro, foi o maior de todos os dinossauros que existiu. Pega uma foto desse animal e começa a ler esse texto que eu vou ler agora para você. Brachiosauro. Mas por que Deus não colocou Brachiosauro aqui na Bíblia? Porque essa palavra é uma palavra jovem. Ela foi inventada a partir de 1800 e alguma coisa, quando foi encontrado o primeiro fóssil de dinossauro. Aí eles colocaram os nomes nos dinossauros e esse maior de todos levou o nome de Brachiosauro. Então,
Veja se não é esse animal que Deus está mostrando para Jó. Jó 40, versículo 15 a 24. Veja o Beamonte que criei quando criei você, e que come capim como boi. Todo cientista sabe que esse brachiosauro era herbívoro, só se alimentava de folhas. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como um cedro. Os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. Foi o maior ser já criado por Deus. Foi esse brachiosauro. No entanto, o seu criador pode chegar a ele com a sua espada. Os montes lhe oferecem os seus produtos, e todos os animais selvagens brincam por perto. É um animal dócil. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos os escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Olha o que diz agora. Quando o rio se enfurece, de tão grande que ele é, quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra a sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos? Como? Olha o tamanho do bicho, gigantesco. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos? Ou prendê-lo em armadilha? Não tem como. Coloca a foto aí para você ver no Google aí, brachiosauro. Ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Não tem como, irmãos. Então, em 1977, foi puxado um dinossauro marinho lá no Japão. Fizeram até um selo comemorativo no encontro desse dinossauro. Ele estava em estado de decomposição, tinha morrido há pouco tempo. Então, só que essas coisas você não vai ver na mídia normal. Mas se você colocar aí, né, plesiosauro encontrado no Japão, vai aparecer para você na internet. Tem fotos, tem o selo comemorativo que o Japão fez com o encontro desse dinossauro marinho. Então, espero que você tenha entendido como foi que aconteceu o dilúvio. O dilúvio não aconteceu a água descendo do céu e encheu toda a terra. Não foi, irmãos. A Bíblia diz que quando Noé entra na arca, as águas das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. As águas das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Foi assim que aconteceu o dilúvio. Por isso que no Salmo 104 está dizendo que conforme as águas subiam, a terra descia, né? A terra descia, as águas subiam, e aí juntando com as águas que vinham do céu, que as comportas do céu também foram abertas, inundou todo esse planeta. Todo esse planeta um dia ficou debaixo d'água. Por isso que se você raspar um barranco em qualquer parte do mundo, você vai ver aquelas marcas d'água, porque um dia toda essa terra esteve debaixo d'água. Então o dilúvio é verídico. Então o livro Revelando Mistérios da Bíblia, ele também fala sobre esse assunto. O livro tem fotos, tanto dos dinossauros quanto desse plesiosauro que foi encontrado lá no Japão, das pirâmides no fundo do mar do Japão. Irmão, esse livro é muito bacana, irmãos. Vai te ajudar a entender a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, até a parte científica. Por que é importante você entender a parte científica da Bíblia? Porque muitos jovens que frequentam a igreja, quando eles vão para a faculdade, eles se perdem. Por quê? Porque a maioria do pessoal da faculdade é ateu, né? E aí parece que a Bíblia é uma história da carochinha, né? Que é brincadeira, que tudo que está lá, aquilo não aconteceu, ainda mais que eles aprendem que a Terra existe há milhões de anos. Irmãos, essa Terra, ela só tem 6.000 e poucos anos. Se você pegar da criação até Abraão, dá 2.000 anos, de Abraão até Jesus, mais 2.000, e da morte e ressurreição de Cristo até os dias de hoje, dá mais 2.000. Dá os 6 dias da criação. Porque um dia para Deus é como 1.000 anos é como um dia. Nós estamos muito próximos à volta do Senhor Jesus. Então, por isso é importante você ler esse livro, você assistir nossos outros vídeos, vai te dar um grande conhecimento na palavra de Deus. Lembre-se que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E nós devemos estar prontos a responder tudo aquilo que nos perguntarem acerca do reino de Deus. Então, anota aí meu telefone para você adquirir o livro, DDD 24 988376471. A gente pede apenas uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não tiver condições de contribuir, não tem problema, você vai ler o livro assim mesmo, porque dá de graça, porque de graça recebeste. Então, vou repetir o telefone, DDD 24 988376471. Dê o like, se inscreva no nosso canal, faça algum comentário. O YouTube entende que
o vídeo foi relevante e encaminhe esse vídeo para outros irmãos. Que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.